Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Horsepowercast, aquele podcast especial que traz motivação, história da musculação e muitas dicas de empreendedorismo. Você que quer começar no fitness, já trabalha com fitness, precisa dessa energia, precisa de mais informações para que você consiga crescer no mercado. E para isso, hoje eu trago um convidado muito especial aqui, Yuri Abreu. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Irmão. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui com você hoje. Já ouvi falar muito bem do trabalho que você vem fazendo e hoje poder agregar de alguma forma aqui. Eu fico muito feliz com essa contribuição. Espero que as pessoas consigam extrair algo de bom aqui da nossa conversa e colocar em prática na vida delas e prosperar na área que seja que elas estejam desejando, né? Seja na área empresarial, na área do shape, enfim, onde ela estiver procurando aí que seja útil para quem estiver ouvindo. E essa palavra é muito forte, o seja útil é um mantra que o próprio Arnold sempre deixou pra gente e fala, né? Seja útil, seja proativo, e no nosso esporte isso determina o sucesso de qualquer pessoa. E eu também trouxe o Yuri aqui porque ele recentemente competiu e viveu na pele aquilo que muita gente precisa passar para validar todo o respeito e admiração pelo esporte. Porque, eu comecei na época das revistas, então até certo ponto de 90, conhecimento, né, a gente podia obter daqui. Informação, nutrição, treinamento, ergogênicos, mas a parte mais importante, a cereja do bolo não está aqui, que é o sofrimento, a abdicação, a dificuldade, tudo aquilo que envolve os aspectos mentais e psicológicos do esporte que só quem passa sabe. E o Yuri foi atrás disso para validar, para entender mais, para poder se comunicar melhor, para poder entender mais até os seus próprios atletas do time, sim, as necessidades que ele tem, porque agora ele passou também. Então esse papo de hoje vai ser muito especial. Já deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, porque vai valer a pena. Tenho certeza que a partir deste episódio, muitos outros virão nesse mesmo formato de trazer informação, motivação e noções importantes sobre empreendedorismo. Antes de começar, quero deixar o agradecimento aos nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o meu trabalho como atleta e também aqui no podcast. Começando pela Stark, a empresa que fornece os equipamentos onde eu treino aqui na minha casa. Faço a minha preparação agora praticamente 90% em casa. E você também, se você se planejar, se organizar, pode ser também o seu caso. Você pode ter uma mini academia na sua casa montada para suas necessidades. E posso fazer um comentário sobre isso? Você acabou de ver, né, Yuri? Porque, olha, eu acabei de ver o espaço que você usa aqui para treinar. E eu achei sensacional. Legal. Por ser um espaço extremamente compacto, funcional, de qualidade. Eu até fiz questão ali de fazer um exercício de qualidade. Cara, que você consegue fazer praticamente tudo ali. E você vê que é um equipamento desenhado para quem treina, cara. Exato. É muito legal mesmo. Eu fiquei assim, é algo desenhado para quem treina, que cabe em casa. Verdade. E num espaço pequeno. Você fez uma ótima análise. É algo que eu nunca tinha visto nenhuma marca de equipamento conseguir unir essas coisas. Um equipamento de qualidade para quem gosta de treinar, mas que caiba num espaço que você tem em casa, né? Então, muito bom. Pô, obrigado, fico feliz por isso. Eu tenho certeza que a Stark vai ficar feliz também de ter tido essa boa impressão. Não, feedback verdadeiro. A primeira coisa que eu entrei aqui, eu falei, nossa, cara, e o Yuri não precisava falar nada disso, hein, pessoal? É sinal que realmente a entrega foi verdadeira. A Stark, ela se especializou em fazer maquinários robustos, com tecnologia, pensando em que realmente quem treina, ouvindo o personal, ouvindo o coach, ouvindo grandes atletas. Inclusive as máquinas são testadas por atletas de mais de 120 quilos, então se não quebra com atleta, não quebra com ninguém. Pode usar tranquilo. Pode usar tranquilo. Então conheça mais sobre os equipamentos da Stark. Entre no site agora e fala que viu aqui no podcast, que tenho certeza que a negociação vai ser diferente para você. Agradeço também ao meu patrocinador oficial, a Adaptogen, que fornece não só a minha suplementação, mas também todo o suporte para eu competir, para eu trabalhar diretamente da minha casa, me dá esse conforto, essa comodidade, e também conta com uma linha de vestuário e acessórios incrível lá no site. E se você entrar no site e utilizar o cupom CAVALO, você vai ter 15% de desconto. Você que quer mudar de vida, estamos falando aqui hoje de empreendedorismo, e quer entrar na área da musculação, quer trabalhar oficialmente na área, tem muitos coaches que, por experiência, por muito mérito, já prescrevem treino, já prescrevem dieta, mas muitos ainda estão na informalidade. Já pensou em estar na regra, estar na lei?
Você pode isso fazendo o curso da CBMF, de treinadores esportivos em musculação, para trabalhar com isso. Entre no site da CBMF e conheça a grade de profissionais. Só de você ver ali os profissionais que dão aula lá, você vai ver que a parada é muito séria mesmo. É a musculação diretamente voltada para quem quer trabalhar com alta performance, com personal trainer, com consultoria online, de forma legalizada e objetiva. Eu sou da velha guarda, onde estudei 4 anos de educação física para aprender só no último ano sobre musculação. A CBMF é 1 ano e 6 meses só de musculação. Então vai economizar tempo, dinheiro, espaço na sua vida e você vai poder atuar tranquilamente. Beleza? Acesse o site e utilize também o cupom CAVALO e faça já a sua inscrição. Campeonatos? No final do ano, eu vou deixar aqui uma sacada para você que é da categoria Men's Physique Pro e Women's Physique Pro. Vai ter show profissional para vocês aqui no Brasil, em Juiz de Fora. Luciano Cruz está promovendo mais uma vez o Muscle Contest de Luciano Cruz em Juiz de Fora. Campeonato regional, amador, com 2 categorias profissionais, onde estarão qualificando os atletas para o Olímpia do ano que vem. Então, se você quer encerrar o ano com chave de ouro, com a vaga para o Olímpia garantida, participe desse campeonato. Estaremos lá fazendo a cobertura presencial para vocês. E espero entrevistar você, com o título na mão. Tamo junto? E essa nossa gravação, essa nossa edição do podcast tem o oferecimento da OPS Telecom, a empresa de internet local aqui de Sorocaba, que fornece pra gente essa internet de rápida velocidade e o melhor suporte da região. Precisou de suporte? Você não vai ficar naquela ligação esperando a atendente horas lá tocando aquela musiquinha. A UPS atende de primeira e manda o suporte no mesmo dia se você precisar. Chame eles e utilize o cupom CAVALO que você vai ter desconto também. Yuri, sem mais delongas, muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço pela presença e queria que você começasse se apresentando para a galera, para quem ainda não conhece o CEO da Soldiers. Você, por gentileza, nos conte como começou a sua história na musculação, o que te trouxe para esse ramo e que levou a você a investir todo o seu esforço, suas finanças, sua vida em prol do fitness. Sim. Bom, vamos lá. Primeiramente, de novo, obrigado, né, pelo convite. Eu ia falar primeiramente, eu já tinha falado isso antes. Eu tenho 32 anos, eu sou o CEO e fundador da Soldiers Nutrition, que hoje não é só mais uma marca de suplementos, já se tornou o Grupo Soldiers. A gente tem algumas outras marcas debaixo da Soldiers, né, que hoje tem a Next 10, que é a marca de suplementação ligada ao Neymar. Nessa semana a gente está lançando uma marca de roupas fitness também, que é a Sold. Então a gente está num processo de crescimento horizontal. Eu tenho 32 anos, vim do mercado de tecnologia, que não tem nada a ver com o mercado fitness, porém eu sempre gostei muito de treinar desde os meus 14 anos. Então a academia para mim nunca foi aquele negócio assim, eu tenho que ir. Sempre foi, eu vou porque eu gosto, sabe? Eu preciso ir, eu tenho prazer em treinar. Eu lembro que eu esperei fazer os 14 anos para poder ir na academia, sabe? Então hoje que eu posso ir na academia, eu jamais vou ficar deitado em casa, hoje eu não vou. Cara, eu não consigo conceber isso na minha cabeça. Muitas vezes falta tempo, mas a gente gosta desse ambiente, a gente respira isso o tempo todo. A Soldiers ela já tem 11 anos, né, de mercado e agora em 2025 a gente completou esses 11 anos recentemente, então é uma trajetória onde já tivemos altos e baixos e momentos difíceis e momentos muito legais também. Graças a Deus, nos últimos 3 anos a empresa só vem crescendo, né? Parece que muita gente acha que a Soldiers é nova, só que a Soldiers ela não é nova. A Soldiers ela demorou 8 anos para que em 3 anos talvez as pessoas pudessem conhecer de fato o nosso trabalho, né? Porque a gente planta a semente e a árvore não brota para fora. Primeiro ela cresce a raiz para dentro, depois sai a árvore para fora, onde realmente os frutos vêm. Sim. E as pessoas conseguem ver o trabalho que está sendo feito, né? Além disso, eu sou casado com a Fabi, que é minha esposa já desde 2020 e que também é minha sócia na vida e na Soldiers também, atua comigo ali diretamente. Eu tenho um filho de 10 anos, que também já está começando a treinar, então está sendo bem prazeroso para mim. Legal. Esse ano eu comecei a levar ele mais para academia e ele vem gostando, ele gosta de jogar futebol e jiu-jitsu, e eu comecei a levar ele para academia também e ele gosta muito.
de estar nesse ambiente também, porque vê a gente fazendo, um exemplo, né? Ele quer pesar todas as refeições dele, então ele não quer, ele pergunta, ele vê eu pesando, e ele começou a perguntar, e aí ele vê ali, ele fala, quanto que eu coloco de arroz? Aí, coloca 100 gramas de arroz, quanto que eu ponho de feijão? Aí ele vai colocando lá, porque ele viu fazendo. A consciência que ele tá tendo disso vai levar pra vida. Não, demais, cara, demais. Eu falo, se eu tivesse a idade dele já com essa cabeça, meu Deus do céu. Se as crianças de hoje tiverem essa noção de saber administrar o dinheirinho e saber pesar a comidinha... Meu Deus, já tá assim... a humanidade vai melhorar muito. Não dá nem para estipular a porcentagem, mas é tipo muito. São os principais problemas, né? Coisas que a nossa geração nunca teve noção nenhuma, né? Não foi incentivada, né? Não, nenhum Cuidar da saúde, nem da educação financeira. Do dinheiro. Não, a gente aprendeu de uma forma que era meio que vai, né? E por isso, né, Yuri, que a gente tem que tirar o chapéu para quem consegue empreender no Brasil. Quem consegue ali pagar as contas honestamente, quem consegue... pagar os impostos de maneira justa, correta e ainda prosperar, transbordar e ter funcionários, contribuir com famílias, sim. Ajudar outras pessoas em seu crescimento. Então eu queria que você nos contasse agora um pouco sobre como foi essa jornada, começando pelos baixos para depois dos altos. Quais foram as dificuldades que você teve? Como é que foi no início? Você começou sozinho? Você teve sócio? Teve investimento? Como é que você conseguiu iniciar a sua empresa? Era aquele formato pequenininho familiar? Uhum. Conta pra gente qual que era a estrutura inicial dela. Antes disso, só uma deixa que você comentou sobre funcionários, sobre abençoar a vida de outras pessoas. Isso hoje é uma das coisas que me dá mais prazer dentro da Soldiers. Lógico que a gente tem a empresa para o nosso sustento próprio, mas você também poder ver que ali é uma terra fértil, onde as pessoas conseguem plantar os seus sonhos e florescer, não por mérito nosso, mas por mérito dela. Cara, isso é muito prazeroso. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar. Recentemente, tem uma pessoa que trabalha com a gente que ele estava querendo comprar um carro novo e já acompanha a gente já um bom tempo, eu já converso, enfim, e trabalha lá com a gente. E aí ele queria comprar um carro novo. Ele mostrou para mim, eu queria comprar esse carro aqui, não sei o que, e eu fui até dando umas dicas para ele, enfim. E aí um dia a gente estava numa sala conversando, e aí ele falou para mim, ele falou, o carro comprei lá, vai entregar aqui hoje. Aí eu, nossa, que legal, tal, daqui a pouco, chegou o carro. Aí eu falei, nossa, vamos lá embaixo, eu quero ver o carro. E a felicidade que eu vi ali, dele recebendo o carro, cara, era como se eu tivesse comprado o carro. E só que assim, o mérito não é meu, eu só dei uma oportunidade. Tem muita gente que precisa só da oportunidade para um lugar para desenvolver os seus talentos, as suas habilidades, mas alguém precisa dar essa oportunidade. E quando você tem um lugar que você pode ter dar essas oportunidades para as pessoas, onde elas realizam os sonhos delas e eu também realizo os meus, se a gente estiver alinhado, eu falo, cara, vamos estar alinhado nessa direção aqui, que eu realizo o meu e você realiza o seu no meio do caminho também. Me ajuda que eu te ajudo. Mas é muito prazeroso ver as pessoas, porque, assim, ninguém trabalha só porque gosta, ninguém trabalha porque não quer ficar em casa, porque acha legal. As pessoas trabalham porque elas querem melhorar financeiramente, dar mais conforto para a família, querem poder viajar, querem poder morar numa casa legal. E quando você vê tudo isso acontecendo, cara, debaixo do teu nariz, você vê um cara que entrou ali numa função X, que era pequenininho ali, e o cara foi se desenvolvendo e foi ganhando mais, e aí você vê que ele comprou um carro, daqui a pouco ele comprou uma casa, aí ele vai tirar férias fora do Brasil, aí o filho troca de escola. Dá gosto. Cara, isso daí dá muito prazer, muito. Eu fico assim, eu falo, nossa, cara, é como se fosse uma vitória pra mim, assim, sabe? E outra, ele confiou no tempo de comprar o carro, porque ele, além de ter chegado até a condição, ele enxergou ali na empresa a segurança de poder comprar e saber que vai poder manter. Exatamente, poder continuar. Comprar é uma coisa, continuar é outra, exatamente. Né? Então ele comprou sabendo que vai poder manter e ele recebeu ali naquele lugar, talvez justamente para mostrar uma certa gratidão, né? Sim, e eu fiquei muito feliz. Então essa história eu gosto de contar porque realmente ver as pessoas que estão junto com a gente, não é só sobre nós, cara. A gente hoje tem 150 famílias diretamente. É muita gente. Eu costumo dizer que é uma baita responsabilidade, mas é uma responsabilidade boa, porque é responsabilidade
da gente ser uma ferramenta para também abençoar a vida de outras pessoas, né? Então isso tudo é muito gostoso. Mas vamos lá para responder as suas perguntas. A empresa ela nasceu em 2014 e zero romantismo, cara. Para ser bem honesto com você, foi no momento de maior dificuldade da minha vida. Foi porque eu precisava de dinheiro pro dia seguinte, assim, pro mesmo dia, se fosse possível. Não existia um plano de negócios, não existia, eu vou empreender, não existia um investidor, algo assim bonito, sabe? Não existiu nada disso. O que existiu foi, em 2014, eu vinha do mercado de tecnologia, resumindo, eu fui mandado embora e eu descobri que eu ia ser pai já na mesma tacada. Parece que a gente conhece essa história. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Em 2014 foi a época que começou ali a questão do impeachment da Dilma. O Brasil passou por uma pequena recessão ali, as empresas não estavam contratando. Enfim, eu nunca tinha tido dificuldade em arrumar emprego, mas naquele momento eu estava tendo. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, meu filho vai nascer, e comecei a ficar desesperado, sabe? Eu só conseguia pensar em, eu preciso ganhar algum dinheiro. Minha cabeça era só isso, era o dia inteiro pensando nisso. E aí um belo dia eu ganhei uma consulta com um coach, e aí eu cheguei lá, como todo bom coach nutricionista aí, o cara me passou um monte de suplemento para tomar. E aí eu falei pra ele, eu fui sincero, eu falei, cara, eu não tenho grana agora, tô numa situação meio complicada, né? A única coisa que eu tinha de fato era uma motinha, 125. Eu falei, eu tô numa situação meio ruim. Ele falou, fica tranquilo, eu vou te passar um contato lá no centro de São Paulo que vende suplementação a granel. E você pode comprar 100 gramas, 200 gramas ali, o que você precisar. Aí eu falei, tá bom, beleza. Me passou o contato, no dia seguinte eu fui nessa loja. Cheguei lá com a minha listinha do supermercado, eu preciso de 100 gramas disso, 200 daquilo. O cara me passou o preço das coisas. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, cara, de duas uma. Ou eu descobri a mina de ouro, ou não presta esse produto. Porque o preço era muito diferente do que eu vinha acostumado a pagar. Um paralelo que em 2014, você está no mercado aí há muito tempo já, existiam poucas marcas de suplementação. O mercado ele tinha pouca confiança na suplementação nacional. Justamente. O suplemento bom era só o suplemento importado e o que tinha aqui era tudo muito caro, o acesso era muito ruim. E aí, digamos que nessa época, uma creatina custava R$100. E aí, quando esse cara me passou ali, custava R$50. Aí eu falei, nossa, cara, mas é muito diferente, né, o preço. Eu falei, bom, mas R$50 eu posso pagar. Eu tava com meu dinheirinho curtinho ali. Graças a Deus, é isso aí. Graças a Deus. Aí fui lá e comprei algumas coisinhas que eu precisava e comecei a consumir essa suplementação. E eu comecei a ver que, cara, esse suplemento era tão bom quanto, ou até melhor do que os que eu tava usando. E esse eu conseguia manter. Porque os outros, às vezes, eu comprava um pote de whey e ficava 3, 4, 5 meses sem nada, porque não tinha grana para comprar de novo, né? Ficava naquela, compra, espera, tal. Na época, comprava uma whey achando quantos quilos eu vou ganhar com essa whey, sabe? Aquela ilusão. Se tomasse um Animal Pack, então, nossa, era ostentação demais. Nossa, demais. Aquele potinho cara, de 200 pontos, né? Demais. Para fazer xixi verde ainda. Eu lembro dessa fase. E aí eu comecei a tomar e tudo. E o que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, esse suplemento aqui é bom, o preço é bom. Chegava na academia, falava, ô irmão, tudo bem? Cara, tá precisando de uma creatina aí? Eu treinava à noite essa época. E aí você falava, a minha tá acabando, porventura. E eu falava, cara, se você quiser eu tenho uma que custa R$70. Aí o cara, mano, mas eu pago R$100 normalmente. R$70 é um preço muito bom. Mas que creatina que é essa? Eu falei, não, é um contato que eu tenho. Você confia em mim? O cara, não, em você eu confio. Aí eu falava, não, você quer que eu traga pra você? Aí o cara falava, eu quero. Aí eu pegava, na época não tinha Pix, né? Então eu pegava o dinheiro do cara na mão ali, no dia, e eu falava, amanhã eu te trago, beleza? Treinava todo dia junto, academia de bairro, sabe? Aquela comunidade ali. Sim. E aí eu ia lá, no dia seguinte, com a minha motinha, comprava a creatina por R$50, entregava pro cara e, bum, magicamente eu ganhei R$20. E foram, assim, as primeiras vendas, assim, o embrião do que ia se tornar a Soldiers. Você descobriu ali o vendedor nato. Vendedor, eu sempre fui vendedor, mas eu descobri ali que existia uma forma de eu ganhar um dinheirinho, porque pensa, meu filho, né, ia nascer, ou tinha acabado de nascer, dependendo da época, e eu comecei, ganhava 20, ganhava 30, ganhava 50, cara, pra quem tava sem renda nenhuma, eu olhava lá, pô, ganhei R$500,
já era alguma coisa... Tava num terreno fértil ali. Já era uma coisa interessante. E aí, num segundo momento, eu comecei a pensar, eu falei, bom, as pessoas gostam desse produto, o produto tem mercado, existe o cliente, igual eu, que ele quer ter acesso a uma suplementação de qualidade, mas ele não tem grana para pagar. Esse cara sou eu, deve ter um monte igual eu aí. E se eu colocar isso para vender online? Porque lembra que a minha cabeça veio da área de TI, tecnologia total. Aí eu comecei a pesquisar tudo, falei, cara, vou colocar para vender no Mercado Livre. Era o único grande canal que tinha na época. E aí eu fui ali, criei os primeiros anúncios, comecei a cadastrar os produtos. Foi nessa época que surgiu a marca, porque na hora de eu colocar online, eu não podia colocar lá, creatina 500 gramas. Eu ia falar, o que é isso, creatina 500 gramas? Eu precisava falar da onde que era. Então, creatina 500 gramas, Soldiers Nutrition. E aí surgiu o nome da marca para eu poder colocar ali online e as pessoas entenderem da onde que elas estavam comprando, né? Então, engraçado que se você parar para olhar, esse modelo de negócio é o modelo de negócio que a gente trabalha até hoje. Exatamente igual. Não mudou nada. A questão que a escala, enfim, os processos, o tanto que a gente cresceu aí nesse meio. Só que a questão de pegar o produto direto da fábrica ali, né, e vender para o consumidor final através de um canal online, continua o mesmo. Sim. Até hoje, né? Sem atravessador, sem porcentagem. Cara, né? Sem nada. A gente pegou tudo isso. Direto da fábrica. Direto da fábrica, a gente pegou todo esse custo, a gente diminuiu e repassou para o cliente final, que era eu lá atrás também, que queria ter acesso a uma suplementação e não tinha grana para pagar. E eu descobri que existiam centenas de milhares e até milhões depois de Yuris que queriam ter acesso a uma suplementação e não tinham. Legal. Então, a forma como nasceu a Soldiers foi assim, cara, uma forma zero romantismo, né? E você colocou no início, assim, alguma embalagem, criou uma personalidade para o produto, ou você despachava do jeito que você pegava? Cara, no início eu despachava do jeito que eu pegava, porque eu não tinha como fracionar. Eu comecei a ter essa dor de ter que fracionar, então começou a vender mais, eu precisava comprar uma embalagem de 1 kg e dividir em 2. E aí eu lembro de uma história muito clássica, que teve um dia que aconteceu exatamente isso. Teve 2 pessoas na academia que compraram, eu fui lá no cara buscar, e eu precisava dividir para os 2. E eu falei, caraca, como que eu vou fazer isso? Vou dividir para os 2. E o cara me entregou um pacote único, não dava para eu dividir. E aí eu cheguei em casa, comprei lá umas embalagens, e aí eu peguei uma faca, esquentei essa parte aqui, assim, sabe? E coloquei em cima do plástico, assim, cara, para grudar. Olha bem isso. Para grudar e selar, para poder dividir o pacote e entregar para 2 pessoas diferentes. Mas fez a função de uma máquina ali caseira, né? Não, uma seladora caseira. E deu certo. E aí, na época, eu fazia isso tudo em casa, morava com meus pais, né? E aí, minha mãe vendo essa dificuldade toda ali, mas vendo a minha correria também, e aí eu cheguei para ela e falei, mãe, eu tô com uma dificuldade que é de fracionar os produtos, eu precisava de uma seladora. E aí, minha mãe, cara, uma pessoa assim que, espírito empreendedor, que sempre confiou muito em mim, acreditava demais em mim. Ela pegou, e minha mãe não tinha, assim, condições uau, né? Vivia ali, tipo, no básico. Ela pegou o cartão na hora e falou, não, vai lá e compra. E sabendo que eu não tinha dinheiro para pagar, né? E aí eu peguei o cartão, comprei uma seladora mesmo de bancada, assim, e aí eu conseguia fracionar bonitinho, né? Hoje eu vejo que nós como pais, né, o quanto que a gente tem um papel importante em, primeiro, incentivar o sonho dos nossos filhos, segundo, da gente não colocar teto no sonho deles, não falar que isso daqui é difícil demais, ou que não vai dar, ou que ele tem que sonhar com outra coisa, porque a gente acha que, eu vou fazer isso porque ele vai se frustrar, eu vou proteger ele, mas na verdade a gente não protege dessa forma, né? A gente tem que justamente incentivar e falar, você acredita no seu sonho? Eu confio em você também, vai lá e faz, né? Então hoje eu como pai tento fazer muito isso com meu filho, com os sonhos dele, né? Porque eu costumo dizer que tem muita gente, eu vou dizer que a maioria das pessoas, elas não atingem algum resultado qualquer que seja, o primeiro fator do motivo que elas não atingem é porque não acredita que consegue. Porque assim, digamos que se passasse uma Ferrari aqui agora, e aí eu falasse para você acredita que um dia você pode ter uma Ferrari?
provavelmente você que tem uma mentalidade já mais envolvida, você vai falar assim, eu acredito, pô, eu não tenho condições hoje, mas eu acredito que um dia eu posso chegar lá. 99% das pessoas vai falar assim, não, cara, impossível, não tem como, é muito distante. Mas eu não falei que você vai comprar hoje, eu só perguntei se você acredita que um dia vai dar. E você troca a Ferrari por qualquer outro sonho que seja o seu, é só um símbolo, né? Só que as pessoas têm essa mania de falar, não dá. Se o seu filho falar, nossa, não, isso aí é para rico, isso daí não tem como. Isso, e a gente acha que é um amor que a gente está tendo, cuidando dele. Tá protegendo. Eu tô protegendo para ele não se frustrar lá na frente. Só que muitas vezes não é proteger, é limitar tá os sonhos, né? Tá podando, cortando a asa. É uma verdade. E minha mãe fazia o contrário, cara. Ela botava mais combustível. Então isso para mim foi muito legal nesse momento. Assim, eu tenho isso como algo que eu lembro com muito carinho. E nesse mesmo sentido de pessoas que nos dão conselhos para não ir adiante, você chegou a ter alguma objeção, alguém que aconselhou não fazer ou criticou? Como é que você lidou com coisas desse tipo? Porque é normal acontecer, né? Tive muito, assim, eu lembro de várias situações que tiveram. Na verdade, no começo, praticamente ninguém de fora acreditava nisso. As pessoas viam e davam risada. Inclusive, eu lembro que teve um final de ano que eu passei com a minha família e ficava todo mundo junto, ia pra praia. E eu fui lá com eles pra praia, eu já tava vendendo online. E aí teve um intervalo entre o Natal e o Ano Novo. Eu lembro que eu tava acompanhando, preocupado que se eu fizesse alguma venda, eu precisaria despachar nos correios essas vendas, né? E aí eu fiz, 4, 5 pedidos naquele período. E o pessoal da minha família, todo mundo ficou já do Natal pro Ano Novo direto lá, de férias na praia. E quando chegou ali no primeiro dia útil pós-Natal, eu falei, eu preciso voltar para São Paulo. Até falei para os pais, preciso voltar para São Paulo, eu vou e volto. E aí começaram a perguntar, mas por que você precisa voltar para São Paulo? Vai fazer o que lá? Eu falei, não, porque eu tenho alguns pedidos para fazer. Cara, o pessoal dando risada. Aí eu falei assim, não, mas eu tenho aqui 5 pedidos para fazer. Aí, alguém olhou assim, cara, mas quanto que vale esses 5 pedidos aí? Você vai comprar uma passagem de ônibus, ida e volta, cara. Você tá louco? Você fez as contas? Eu falei, mas não interessa, irmão. Compromisso é outra história. São 5 pessoas que compraram, eu preciso mandar para essas 5 pessoas. A reputação vale muito, né? E aí ficaram rindo, eu falei, beleza, peguei, não preciso de ninguém. Fui lá, comprei o ticket do ônibus, vim para São Paulo, enviei meus pedidos e depois voltei para a praia para passar o Ano Novo, sabe? Mas sempre teve isso. E depois, numa época que a gente estava crescendo já e prosperando, também escutava falar, tá vendendo droga, não tem como a empresa crescer desse jeito tão rápido, achando que estava fazendo alguma coisa de errado. Que, cara, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não vão nos apoiar. E a gente tem que ter clareza disso. Sim. Que se a gente não tiver seguro do que a gente está fazendo, o objetivo não tiver claro, e para mim também é algo fundamental, não confiar que se Deus colocou aquele sonho, você é capaz de realizá-lo, cara, você não precisa de ninguém. Né? Você precisa de quem está perto, você precisa da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Esse core é importante. Total. Porque senão vai desbalancear a sua casa. Se esses que estão perto acreditam, cara, fora pode tacar o pau, pode falar o que for que a gente vai seguir aqui, né? Quando você contou o início de que tinha acabado de saber que ia ser pai também, eu até falei aqui que a gente conhece essa história porque foi quase a mesma história com a gente. A minha empresa, a Horsepower, começou com uma página de musculação no Facebook em 2013, até o ano ali é próximo. Então eu comecei como um hobby e eu trabalhava na indústria, trabalhava numa fábrica que o regime de horário dela era 6x2. Trabalhava 6 dias no horário, descansava 2, voltava 6 dias em outro horário. Não era de manhã, tarde e noite, sabe? Ficava migrando flutuando assim. Ali. Era uma loucura. E nesse período eu estava fazendo faculdade. Então eu ia na faculdade, hora era de manhã, outra semana era à noite, e ficava indo conforme minha jornada de trabalho. E aí nisso, por hobby, eu gostava muito já de acompanhar o esporte e as redes sociais, que na época era o Facebook, que a gente tinha como forte. Eu criei a página para também compartilhar o que eu estava aprendendo na faculdade. Eu aprendia sobre anatomia, biomecânica, e isso me dava vontade de compartilhar com os outros. Escrever. Então a Horsepower começou como se fosse um blog. Eu postava essas informações. E aí, em 2014, eu precisei migrar do meu trabalho, que era estável e para mim estava muito bom o emprego, que eu tinha uma estabilidade, um salário legal, para entrar na área como estagiário.
ou eu fazia estágio ou não formava. Me formava. Então eu abri a mão de um emprego que era muito sólido para mim, muito bom, para ganhar R$750 por mês. E fiz isso, mas feliz, porque eu estava entrando na profissão que eu gostava. E as pessoas chamando de louco. Chamando de louco. E nisso eu fiquei sabendo que ia ser pai no mesmo mês que eu saí da empresa. É isso. Abri mão do emprego, do convênio médico, e aí, cara, o que eu vou fazer agora? E aí que eu tive a ideia, a página já estava com 1 ano, já estava fluindo, estava dando certo, e já estava com o logo do mascotinho no perfil de um cavalo. Eu pensei, pô, vou fazer umas camisetas com esse logo, de repente vira alguma coisa. Quem comprar, beleza, se não comprar, tá tudo bem. Aí eu juntei o dinheirinho do estágio, tirei uma parcela dos 750, fui juntando e fiz 100 camisetas. E vendendo elas assim, ó, no Facebook, daquela moda tradicional. O pessoal faz o depósito no banco, e não você tinha Pix. Manda pra... Eu recebia o depósito, confirmava no extrato de caixa eletrônico, se caía, na folhinha lá. Na folhinha, tinha que ir até o banco para tirar isso, não dava para ver no celular. Aí pegava, enviava a camiseta pelos correios, ia na casa de caixa de embalagens, comprava a embalagem mais barata, dobrava ela, aquelas caixinhas montáveis, e despachava nos correios. Nossa. Foram praticamente uns 80 envios, assim. O restante eu vendi na academia. E aí começou a minha loja de roupa da página. Aí, que legal. E aí, sem pretensão de ser uma marca, mas foi dando certo, se tornou uma marca também. E hoje, graças a Deus, é o nosso principal ganha-pão. A loja. A loja de roupas e acessórios da Horsepower Pro, que nasceu dessa mesma forma. De forma simples, de familiar, com a minha esposa do meu lado ajudando. A minha esposa está aqui no podcast operando. Então, é esse formato que você falou, né? Do core, né? Da coluna, da base da empresa, que tem uma base estável, né? Enraizado, né? A família apoiando, a família ajudando. A gente também teve esses monte de dificuldades de acreditarem que ia dar certo, porque para muitos eu era meio que um nerd, um doido, que só ficava no celular. Aí tem um engenheiro de obra pronta, depois que dá certo, aí muda, né, o negócio. Porque, querendo ou não, as pessoas na faculdade desciam pro intervalo para jogar a conversa fora, para comer, eu ia para a biblioteca, usar o computador lá, pegar a internet e postar alguma coisa. Para escrever lá na página. Para escrever e criar conteúdo. Foi ali que começou o meu trabalho. Cara, então eu me identifico muito com a sua história, porque é aquela coisa do a gente acreditar, né? Demais, cara, demais. A gente tem que acreditar, porque senão ninguém vai acreditar no seu lugar, né? E aí, passando essa fase de criação e dificuldades, qual foi o momento assim que você pode nos dizer que foi a virada de chave? Você entendeu, ó, deu certo, aqui virou, tá indo bem. Eu vou trazer esse momento, depois eu vou trazer quando deu tudo errado, e depois eu vou trazer o cenário atual, né? Que aí a gente tem... Porque quem olha de fora, muitas vezes, não tem noção de como que é, do que a gente passa, né? Só que assim, em 2017, pela primeira vez, sabe quando você olha assim e fala assim, cara, eu tô ganhando algum dinheiro? Sabe? Já não tava mais preocupado com as contas, assim, já tava um pouquinho mais tranquilo, já tava mais de boa. Eu comecei a empresa em 2014, em 2017 tivemos esse primeiro auge, entre aspas, assim, né? E nessa época, nesse período, na verdade, eu comecei sozinho, o negócio começou a ter bastante coisa para fazer, e aí minha irmã, que estava em casa, começou a me ajudar. E entrou ali, começou, Thaís, me ajuda a fazer uma caixa. Um ia no correio, o outro ia buscar, sabe aquela correria? E ela começou a me ajudar ali no dia a dia. Em 2017, a gente já tinha uma funcionária, já tinha saído da casa dos meus pais, a gente já estava num espaço próprio, né, uma sede da empresa, assim, já tinha uma funcionária, então ela já conseguia fazer o operacional, já estava mais fácil para a gente planejar ali o crescimento. E a gente vendo o dinheirinho entrar ali, feliz com aquilo. E aí teve um belo dia que nós dois estávamos conversando e a gente falou, a gente estava procurando uma forma de honrar tudo que minha mãe já tinha feito por nós. Minha mãe veio de uma origem super, hiper, mega humilde, assim, de passar fome, de tirar a areia do rio, deixar secando para vender, coisa que a gente não passou, graças a Deus. A gente nunca passei fome, graças a Deus. Mas minha mãe veio, tipo, trocentos irmãos, sabe? Aquela história tradicional brasileira. E aí, a gente, nesse momento que a empresa começou a dar certo, a primeira coisa que a gente falou assim, nossa, a gente podia fazer alguma coisa legal pra mãe, assim, né? Alguma coisa muito uau. E a gente decidiu levar ela pros Estados Unidos. Fomos para Vegas, fomos para Califórnia, fizemos uma trip ali bem legal. E aí eu conversando com ela, vamos fazer? Vamos. E aí, ajeitamos tudo. Só que como que eu fiz essa viagem financeiramente falando?
a gente pegou o dinheiro do caixa da empresa, tipo, cara, maturidade zero, assim, negativa. A gente pegou o dinheiro do caixa da empresa, troquei em dólar, comprei a passagem, comprei a hospedagem, fomos pro Belágio, lá em Las Vegas, e pumba, foi isso. E assim, foi eu, minha mãe e a minha irmã para essa viagem, foi no final de 2017, e foi uma viagem assim muito legal, a gente curtiu muito, a gente passeou, a gente fez tudo que a gente quis fazer, a gente conseguiu fazer. Só que eu tirei o caixa da empresa, né? Então você pensa que uma hora essa conta vai chegar. Mas beleza. Voltamos no final de 2017. Um paralelo quando eu fui fazer essa viagem, uns dias antes, eu conheci a minha esposa. Que primeiro encontro nosso foi uns dias antes dessa viagem. Uhum. Tá? Então guarda numa caixinha aí também que ela vai voltar lá na frente. Voltei da viagem. E aí já era no final de 2017, começo de 2018. Comecinho de 2018, minha mãe descobriu que estava com câncer pela terceira vez, cara. E aí ela já tinha passado por isso várias vezes, já tinha feito tratamento, cirurgia, e aí descobriu de novo que estava com câncer e o prognóstico era 6 meses de vida e não ia ter o que fazer, cara. E aí, nesse momento, a gente, assim, parece que o chão saiu do lugar e a gente ficou sem saber o que fazer, enfim. E aí eu comecei a passar a acompanhar muito minha mãe nessa rotina de hospitais e de tratamento e consulta ali, porque eu era a pessoa que mais tinha tempo para fazer isso. Logo na sequência, a minha irmã ela saiu da Soldiers, porque ela é arquiteta e ela que conversou comigo, ela quis voltar a trabalhar no mercado dela e eu super entendi. Então eu voltei a ficar sozinho. Só que pensa, eu estava sozinho, minha mãe estava doente, eu comecei a deixar a empresa na mão de uma única funcionária que tinha para acompanhar minha mãe ali nas rotinas de hospital e eu tinha tirado quase que todo o dinheiro do caixa para viajar. Essa conta ela não chegou da noite pro dia, ela foi vindo assim, sabe, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Então em 2018 a gente viveu esse cenário. Só que minha mãe, o paralelo dessa história minha mãe ela faleceu em 2022. Então assim, por um lado, era para viver 6 meses, viveu 4 anos. Uhum. Ok, legal. Cara, a gente fez de tudo, fomos atrás de medicamento na justiça, a gente foi consulta e fez tratamento experimental, fizemos tudo que dava para fazer, a gente correu atrás para fazer. Só que chegou uma hora que não dava mais e ela faleceu em 2022. E aí eu te falo, se eu não tivesse levado minha mãe para viajar no final de 2017, eu poderia ter todo o dinheiro do mundo de 2018 para frente, porque ela não tinha saúde para viajar. Ela viveu 4 anos, sim, só que viveu uma vida de hospital. Ela não tinha condição de passar 2 dias fora de casa, porque todo dia tinha uma consulta, todo dia tinha quimioterapia, todo dia tinha radioterapia. Tava lutando só, né? Não tava vivendo mais. Exato. E aí é o que eu falo, às vezes a gente acha que de uma coisa ruim não tem como sair nada de bom. Nossa, né? É verdade. E aí eu falo que hoje se eu pudesse fazer isso novamente, eu pegaria o caixa da empresa atual, e se fosse possível, né, e faria novamente, assim, para poder viver esse momento. Aumentava os dias da viagem. Aumentava os dias da viagem, cara, para poder esse momento com a minha mãe, assim. O que eu fico feliz é que minha mãe em 2022 conseguiu ver a empresa e o Yuri dando certo, né? Ela conseguiu ter eu ver o brilho nos olhos dela, sabe? Ela conseguiu ver as coisas dando certo, eu senti esse orgulho, senti a sensação dela de que olhando para mim e falando assim, valeu a pena, dever cumprido, sabe? Então isso foi muito legal, mas a gente passou por uns apuros, cara. A gente passou por uns apuros porque 2019 o negócio começou a degringolar, e aí foi no final de 2019 para 2020 que realmente a empresa estava assim para falir. A gente olhou devendo, já estava numa bola de neve, sabe? Ia empurrando e o negócio já não tinha mais o que fazer. E aí eu com a minha esposa, que na época era namorada, a gente olhou um para o outro. E aí falamos, não vai ter jeito, essa empresa aqui não tá dando certo. Ela também já tinha trabalhado com várias outras coisas também, os negócios dela também não estavam dando certo.
e no final de 2019 ela foi expulsa de casa, a gente ainda não era casado, ela foi expulsa da casa que ela morava com a mãe e o padrasto, e a gente olhou um pro outro e falou, meu, vamos para os Estados Unidos, e porque a gente tinha um casal de amigos que estavam morando lá em Atlanta, e também tinham largado tudo aqui para ir para lá, e naquele modo raiz, então ela ia trabalhar com faxina, e eu ia trabalhar na construção civil instalando janela. Aquela maravilha, né? Uhum. E a gente já tinha conversado com esse casal de amigos, estava tudo certo. A gente falou, bom, então antes de ir, vamos ir no cartório e vamos casar. Por quê? Se a gente for casado e um dos dois, de repente, conseguir ali um visto, alguma coisa, um passa para o outro, né? E aí, beleza, combinado. A gente foi nosso casamento foi assim, a gente foi no cartório, assinou, marcou, né? Porque tem que agendar para casar, agendando, marcou, tal. Beleza, show, acabou. Foi isso, nosso casamento. Voltamos para casa e dormimos. Foi nada. E porque o objetivo era só ter a certidão de casamento para a gente poder ir viajar. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, que é essa história que eu contei para vocês lá atrás. E aí a minha esposa foi tirar o visto, chegou lá no consulado, pá, o visto foi negado. Nossa, cartinha rosa, visto negado. Ela chorou, a gente chorou junto, ficamos desesperados. E a gente falou, nossa, como que a gente vai fazer? Porque, pensa, casado, a gente não tinha onde morar, porque nosso plano era morar lá nos Estados Unidos. A gente estava devendo, a empresa estava para falir, tava assim, não tinha de onde tirar, tava tudo muito ruim. E daí a gente falou, meu, ferrou. Aí conversei com a minha mãe, aí ela falou, mora aí, né? Tipo, não tinha muito o que fazer. E eu passei a morar com a minha esposa num quarto na casa da minha mãe, porque não tinha para onde ir, pelo menos pra gente conseguir ter um timing ali para respirar, mas a empresa tava assim, o caco. No limite. Daí a gente sentou e conversou ali, falou, amor, a gente não tem o que fazer, a gente não tem plano, e aí ela também não tinha um plano, eu também não tinha, a gente não sabia o que fazer, e teve um belo dia que a gente foi na igreja, nós somos cristãos, a gente foi na igreja e teve uma pregação que eu lembro exatamente que falava sobre a história de Davi e Golias. E a história de Davi e Golias, quando Davi foi lutar com Golias, porque ele desafiou o Golias, Saul, que era o rei na época, ele chegou em Davi e falou assim, Davi, usa essa armadura aqui, vestiu nele a armadura, deu a espada para ele, e aí Davi colocou tudo aquilo, e aí Davi olhou e falou assim, cara, mas eu não sou guerreiro, eu não sei usar essas coisas, tá pesado, é desconfortável, eu não sei o que fazer com isso. Ele falou, não, pode tirar, e ele tirou. E a gente sabe que como que Davi derrotou Golias? Foi com uma funda. E a funda, Davi já tinha derrotado um leão e um urso com a funda, porque Davi tinha habilidade com a funda. A funda nada mais era do que a ferramenta que Davi tinha. E a pregação falava sobre use as armas que você tem. Não tenta usar a do outro. Ah, mas é só uma funda. Tá bom, mas Davi só precisou de uma funda para derrotar Golias. E aí a gente olhou um para o outro e falou, a gente tem uma empresa que está prestes a falir, mas ela é uma empresa. É uma ferramenta. E se a gente apostasse todas as nossas fichas nela? E se a gente se dedicasse 100%, assim, se matasse? E a gente começou a pensar naquilo. E minha mãe de novo veio, não, vocês têm que fazer, vocês têm que ir, vocês têm que ir aquilo. E aí um outro paralelo que eu faço é o quê? Nessa época, eu costumo dizer que nós somos divididos em corpo, mente e espírito, e isso é praticamente unânime, né? Em todos os lugares você vai ouvir falar sobre isso. Então a gente olhou, beleza, o corpo, a gente treinava, a gente já estava preocupado com a dieta, a gente já estava bem, porque se o corpo não estiver bem, nada vai funcionar. A mente, a gente estava estudando, a gente estava correndo atrás, a gente já estava fazendo tudo. O que faltava? Espiritual. A gente falou, vamos investir nisso daqui. Além dos outros, vamos investir na parte espiritual. E a gente começou, em 2020, cara, a acordar de madrugada para orar, a gente começou a ler a Bíblia, a gente começou a comer, assim, a pregação, a palavra,
e buscando a presença de Deus e trabalhando, e ralando, porque a gente não tinha outra opção. E foi aí, inclusive, que minha esposa entrou de fato para Soldiers, né? Porque antes ela começou a ajudar ali um pouquinho, nesse momento que estava a dificuldade máxima, e a gente meio que se abraçou e falou, vamos junto, porque não tinha para onde ir, literalmente. E a gente começou a postar todas as nossas fichas na empresa. E eu lembro que isso daí foi em março ali, mais ou menos, e a gente começou. Cara, eu fui entregar de motoboy, então as pessoas faziam pedido, eu mesmo entregava. Ela fazia faxina, porque na nossa cabeça era, todo custo que puder ser economizado, uma faxina custa R$150, faz uma vez, 2 vezes na semana. Cara, é uma grana. Uma entrega de motoboy custa R$10, R$15. Tinha 4, 5 por dia, não era muito, mas eliminou os fretes. Era R$50. Eu tinha uma motinha, lembra? Cara, a motinha não gasta nada de gasolina. Coloca lá uma gota de gasolina. Sua arma. Minha arma, outra ferramenta. Sua habilidade. Exatamente. E aí a gente começou a fazer isso. Isso foi em março. E a gente começou a ralar ali e no paralelo fazer várias outras coisas para tentar arrumar um dinheiro extra, para tentar, cara, porque a gente precisava reerguer a empresa, ter um lugar pelo menos para morar. A gente tinha casado, cara. É vergonhoso você ficar morando de favor na casa dos pais. Aí eu tenho essa vergonha. E a gente estava desesperado. E ali eu lembro que a gente começou, foi. E eu lembro que, cara, foi da noite pro dia, literalmente, da noite pro dia, onde a gente estava nessa loucura. A gente, digamos que chegou um dia que a gente fez 5 vendas. Acordamos, dormimos, acordamos, no outro dia tinha 100 vendas. Nossa. Aí a gente falou, meu Deus do céu. E a gente ficou empolgado, ficou feliz e foi correndo para fazer tudo. Dia seguinte, 150 vendas. A gente falou, meu Deus do céu. Mas será que é alguma coisa? E assim, não tinha mudado nada de fato ali, assim. A gente fez na mesma plataforma, Mercado Livre. Já tinha o site também, né? Tinha o site, tinha o Mercado Livre. Mas assim, eu tô falando quantidade de vendas total, né? 150 vendas. Aí, meu Deus. Aí na semana seguinte começou a ter 200 por dia. Nossa. E aí a gente contrata uma pessoa e começamos a ter o problema bom, né? Que é o problema do crescimento. A gente estava num lugar terrível com a empresa, que era de favor. A gente conseguiu colocar num lugar melhor e, cara, começou a pagar as contas, começou a pagar as dívidas. 2020 a gente comprou um apartamentinho pra gente morar, porque a gente não tinha onde morar pra gente sair da casa dos meus pais. E, cara, de 2020, da metade de 2020, eu lembro especificamente, porque a pandemia teve as fases, né? Foi no meio da pandemia. E aí, paralelo, a gente não tentou tirar o visto novamente, porque o consulado fechou. Lembro disso. Fechou tudo. Beleza? Teve as fases da pandemia ali. E eu lembro que em julho de 2020, liberou para treinar novamente, porque as academias tinham fechado. Foi. E quando anunciou, esse boom foi quando anunciou que as academias iam voltar a operar. Mesmo com aquele regime de marcar horário e tudo. Cara, anunciou, as pessoas ficaram desesperadas, porque ficou muito nítido durante a pandemia de que quem tinha saúde, quem fazia exercício físico, quem se preocupava com a alimentação, não sofria tanto. Eram raros os casos. E quem levava uma vida sedentária, essa galera passou um aperto na pandemia. E quando as academias abriram, todo mundo fez, meu Deus, eu preciso cuidar da saúde. Então teve aquele boom positivo. E a gente aproveitou muito disso, obviamente. E da metade de 2020 até hoje, 2025, cara, a gente não parou de crescer, graças a Deus. Então, assim, 2020 a gente já conseguiu virar a chave, a empresa, compramos um apartamento, começamos a ter uma dignidade mínima. 2021, a empresa continuando a crescer. 2022... a gente já estava ali com uns 15 funcionários, a empresa já estava, pensa que a gente estava com 1, 2022 já estava com 15 funcionários, a empresa já estava crescendo, estruturando. 2023, muita gente acha que a empresa nasceu em 2022, inclusive. Teve aqueles laudos da Abenutra, a gente saiu como uma das mais puras, com melhor custo-benefício, ajudou a gente bastante também naquele momento. 2023 a gente inaugurou o nosso primeiro galpão mesmo, fabricona, assim, bonita, legal. A gente começou a ganhar vários prêmios, a gente ganhou prêmio do Reclame Aqui, de atendimento, do CLRA 1000, a gente ganhou o produto mais vendido na Black Friday da Amazon, o 8º produto, foi a única empresa brasileira, a gente vendeu mais do que iPhone
em 2023 dentro da Amazon. Cara, começou assim realmente a pipocar coisa boa, sabe, na nossa vida. E aí, no final de 2023, inclusive, a gente já vendo o crescimento que a empresa já estava tendo, a gente já começou o projeto de Cajamar, que é da nossa nova fábrica, que a gente inaugurou agora. Levou 2 anos para esse projeto ser concluído, mas a gente já estava com essa visão. E aí, de 2022 para 2023, a gente desenhou um planejamento estratégico no papel para crescer 800%. E o time acreditou e todo mundo sentou, beleza, vamos crescer 800%. A gente acabou crescendo 1.050, a gente acabou crescendo até um pouco mais. Superou. Graças a Deus do que estava planejado para 2023. E 2024 a gente cresceu mais 100% em cima do crescimento que a gente já tinha tido. Então a gente cresceu aí mais de 2.000% em 2 anos, né? Em 2024. Né? Exatamente. E aí, esse ano a gente continua também crescendo, só que agora crescendo de forma horizontal, que é o que eu falei para vocês, né? Ramificando a empresa. Não investindo somente ali em um canal, né? A gente falou, apesar de ter vários canais, mas a gente quis criar uma linha para atender outras pessoas, em outros públicos, enfim, crescer de uma forma diferente aí. Cara, Yuri, é muito legal você contar isso pra gente, porque quem tá nos assistindo e vai nos assistir, que já é empresário ou microempresário ou quer começar um negócio, é a realidade, vai ter dificuldade, vai ter muito problema, na maioria das vezes é mais problema do que benefício. Nossa. Mas é a questão da resiliência. É o jogo de quem não desiste, irmão. Jogo de quem não desiste. É o jogo de quem não desiste. Porque... E você tinha todos os motivos para desistir, tava dando tudo errado. Tava dando tudo errado. Inclusive, eu tentei desistir, né? O ponto é esse. Eu tentei desistir. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, porque, cara, a gente tem acesso a alguém que sabe o presente, o passado e o futuro. Imagina Deus olhando lá de cima, já tendo um plano todo pra minha vida, pra minha esposa, e a gente tentando ir para os Estados Unidos, cara. E aí ele olhando e falando, não é isso, vai por aqui, vai na minha, que os meus planos são melhores do que os seus. Não tenta ir no seu que vocês vão quebrar a cara. E, inclusive, a gente passou, teve esse sentimento, porque no começo de 2024, a gente foi visitar esses nossos amigos lá em Atlanta. E hoje eles estão super bem, graças a Deus, mas quando a gente foi visitar... Cara, eles estavam morando numa casinha bem pequena, uma kitnet, assim, a gente dormiu na sala, meu filho dormiu num colchão, no chão, inclusive. E assim, eles não estavam ilegal nem nada, mas eles estavam numa vida bem apertadinha, cara, bem apertadinha. Eu lembro de ver um quadro na casa deles que eles colocavam, assim, era um calendário, e eles colocavam as contas que tinham para pagar. E aí tinha assim, cara, ó, R$ 9,90 da Netflix, cara. E aí eu falei, caraca, R$ 9,90 tá fazendo diferença. E aí eu, convivendo ali com eles, eu vi que eles estavam numa situação assim, sabe? Contadinho, organizado, mas bem contadinho. Eles tinham um carrinho velho, e ali, tipo, cara, a moça ainda fazia algumas faxinas para ajudar ali na renda. E eu lembro especificamente de a gente ter chego lá, em 2024, a gente já tava com a Soldiers gigante, cara. E eu escutar no meu ouvido como se fosse uma pessoa falando, tá vendo, era isso daí que você queria? Era isso que você queria? E assim, não materiais, mas assim, obviamente que também, mas tudo que a gente estava vivendo, um momento, cara, de bênçãos, um momento maravilhoso, não só pra gente, como pra toda essa galera que trabalha junto com a gente também, e nosso plano era outro. A gente tentou. E aí você fala, né, uma pessoa que tinha o poder ali de fazer isso dar certo ou não, que a gente nem sabe quem é essa pessoa, ela foi lá e deu um visto negado para minha esposa, e por conta disso, hoje a Soldiers existe e é o que é, né? E tudo aquilo, né, Deus é Deus nas horas boas, mas também nas portas que se fecham, né? Nem tudo é para ser do jeito que a gente quer, e sim conforme ele quer, conforme tá escrito já na nossa história, porque, como bem fala, ele já tem a nossa história na palma da mão dele. E quando uma porta fecha, a outra abre. Só que a gente precisa ver qual que é essa porta, né? E justamente você observou que o seu corpo estava em dia, a mente estava em dia, mas a parte espiritual é que não estava. Talvez essa foi realmente a ferramenta que você tinha a seu dispor e não estava usando. Exatamente. Você passou a usar, você viu que tinha tudo, então. Quando as pessoas me perguntam, que foi a pergunta que você me fez, qual foi a virada de chave, o que aconteceu? Cara, para mim especificamente foi assim, ó, imagina que essa iluminação que a gente está aqui, ou essa câmera,
estava fora da tomada. Quando você coloca na tomada, o que acontece? Liga. E aí a analogia é, Deus ele se coloca como uma fonte inesgotável, né? Se a gente está conectado à fonte, a gente tem água. Se a gente está desconectado, a gente não tem água. Então, foi especificamente isso. Quando a gente se conectou de fato, né, e identificou que era isso que estava faltando, todas as outras coisas aconteceram sem fazer força. A gente trabalhou pra caramba e trabalha até hoje, obviamente, porque não tem milagre nesse sentido, você precisa fazer a sua parte. Mas sabe quando as coisas acontecem de forma fácil, de forma leve? Tá fluindo. A gente está trabalhando e a venda caindo e o negócio está indo e aí faz conexão com uma pessoa e a pessoa abre uma porta e te conecta com outra e aí a gente começou a ter mais negócios e aí uma pessoa veio querendo fazer negócio com a gente sabe aquele negócio que você fala assim, meu Deus. Tá multiplicando. Da onde que tá saindo todas essas oportunidades, né? Eu costumo dizer que corpo, mente, espírito é como se fosse um tripé, né? É apoiado em 3 pés. Se você tiver um tripé apoiado em 2, talvez ele até fique de pé. Mas se bater um vento, irmão, vai derrubar. Agora, quando você está apoiado em 3, é muito difícil de levar embora. E isso foi, se você me perguntar qual foi a cereja do bolo, o que fez realmente a gente conseguir passar para o próximo nível, para mim foi isso, cara. E aí as pessoas, tem gente que não acredita, tem gente que acha que tá romantizando, é da boca para fora, mas, cara, é a minha história, é a minha história e foi é o que a gente vive, inclusive. Foi Deus. Fruto disso até hoje, né? Então é muito bonita a sua história legal. E é muito legal e nobre você trazer esse testemunho, porque hoje a gente vive numa geração em que as pessoas têm até vergonha de falar de Deus. Se restringe, se limita, pensa que vai perder seguidor, que tipo de pensamento que é uma realidade. Pensa que vai perder engajamento se tomar uma posição na vida. E muito pelo contrário, a gente vê pessoas que assumem seu lado cristão e começam a prosperar ainda mais. Exatamente. Porque encontram uma legião de outros cristãos que se conectam verdadeiramente. Que até respeitam o trabalho, mesmo a pessoa sendo de qualquer outra crença que ela tenha, mas ela respeita você acreditar em algo maior, né? Porque para mim é muito nobre você poder reconhecer de que, cara, não é na nossa força 100%. Não é, desculpa, mas não é. A gente não alcançou o resultado que a gente alcançou até hoje porque o Yuri é bom, porque a Fabi é bom, porque a gente tem super habilidades. Não, cara, não. A gente fez a nossa parte, com certeza. Mas quando a gente faz a nossa parte e Deus faz a dele, o resultado no final ele é muito melhor, cara. Não é porque a gente é especial. A gente não é especial. Se a gente desconectar lá da tomada da fonte, a gente deixa de ser especial. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E precisa ter essa percepção de... Porque senão as pessoas acham, então você usa Deus para conseguir as coisas. Não, cara, não é isso. Porque ele é a fonte de todas as coisas, né? Então é estar conectado realmente e saber de onde vem. Sim. A gente sabe que as coisas dão certo, não é por acaso. Tem alguém que está por trás, ali ajudando a gente, mexendo os pauzinhos, que como eu falei, pensa que a gente tem acesso a alguém que sabe o presente, o passado, o futuro, é o criador de todas as coisas, nos ama e nos chama de filhos. Por que a gente não vai usar esse acesso? Por que a gente não vai entregar tudo e falar assim, você sabe de tudo, fala para onde eu tenho que ir, fala as pessoas que eu tenho que me conectar, fala as portas que eu tenho que bater, fala as portas que eu tenho que fechar. Para mim não faz sentido na minha cabeça, né? Na minha lógica. Precisa buscar, né? Precisa buscar. Sensacional. Obrigado por trazer esse depoimento. Imagina, que depoimento isso? Não, né? Testemunho. Eu acho que isso engrandece ainda mais o pensamento das pessoas referente à vida, né? Com o tempo, com acertos e erros é que vem a maturidade, né? Exatamente. Isso realmente é válido até para você falar sobre o casal de amigos que você tem nos Estados Unidos, para que muitos acham que o sonho americano é maravilhoso, né? Que é ir para lá que muda de vida. Para alguns dão certo, para outros nem não, todos. Né? Exatamente. Yuri, e pra gente, conta um pouco sobre como é que foi entrar no esporte, competir no fisiculturismo. Conta pra gente um pouco. E se vai ter uma segunda edição? Vi que você tá no shape, tá mantendo a dieta. Conta os planos shape, pra gente. Bom, vou começar pelo final. Não vai ter reedição. Eu tô até brincando com o pessoal, falou, eu aposentei no auge, entendeu? Invicto. O importante, o atleta, ele tem que saber a hora de entrar e a hora de sair,
Eu fui lá, fiz o meu papel, ganhei ainda, graças a Deus, e aposentei no auge. Então chega. Com a família na plateia, eu Não, vi. cara, a gente fez uma confusão lá que, olha, falar, viu? Mas foi bem gostoso. Eu me senti muito, muito amado pelas pessoas que estavam ali. Mas a experiência foi algo surreal, cara. Eu nunca vivi nada de perto parecido. Assim, eu convivo com muitos atletas já tem muito tempo, mas sabe aquela história assim, eu imagino como que deve ser. Imaginar como que deve ser é uma coisa. Agora, você viver ali na prática é totalmente diferente, cara. Porque, assim, é muito contranatural, porque você passa fome o tempo todo, você tá cansado, e aí você tem que treinar pesado pra caramba, aí você tem que fazer cardio pra caramba, e o mundo não para pra você fazer isso. No meu caso, a empresa não fica, não tem um pause pra eu fazer tudo isso. Não, cara, as coisas estão acontecendo, os problemas estão todos rolando lá, e você precisa ir equilibrando todos os pratos, né? Claro que foi um projeto muito bem desenhado e estruturado, questão de prioridade. Então, eu olhei... primeiro que quando o time trouxe essa ideia, eu já tinha pensado nisso um tempo atrás, mas tinha saído da minha cabeça. Quando o time trouxe essa ideia, eu falei, gente, vocês têm noção do que vocês estão falando, né? Vocês têm ideia do que é competir num campeonato? Assim, vocês têm ideia de que vai ser, quanto mais perto do campeonato, menos eu vou poder ajudar vocês aqui na empresa? E a gente desenhou todo um planejamento para que isso fosse possível, obviamente. E só foi possível porque eu tenho muitas pessoas boas lá comigo que me ajudaram nesse meio tempo, porque senão, cara, não tem como, é loucura. E porque, assim, eu já tinha uma estrutura, eu já sempre treinei a minha vida toda, então a gente desenhou um projeto que seria 100% cutting, eu já começaria ali no déficit calórico. E eu fiz uma pesquisa de mercado, conversei com o atleta, conversei com o outro, cara, você acha que dá, quanto tempo precisaria, o que eu precisaria fazer, a gente, né, fui conversando com várias pessoas, e aí, quando eu vi que efetivamente dava, eu falei, beleza, agora vamos montar um time, porque eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer tudo isso daí, o negócio é muito complexo. Eu preciso de ajuda, já que eu vou fazer, vamos fazer direito. Então a gente colocou lá um nutrólogo, ali um cara para acompanhar os exames, porque eu quero ganhar, mas não quero morrer. Simples assim, não vou sair fazendo... Não vou fazer loucura, então tem um nutrólogo, colocamos que é o Samuel, que é um irmão querido, que a gente gosta muito dele, não é um cara que é acostumado a trabalhar com atletas de fisiculturismo, mas é um cara que eu confio muito, que eu já conheço um tempo, que eu considero um irmão, e aí eu falei, cara, minha saúde vai ficar na sua mão, você vai fazer o papel de talvez brigar com o coach ali, se ele colocar alguma coisa que a gente acha que está fora do que seja tolerável, né? Então, Samuel entrou ali como na equipe de nutrólogo. A gente tinha, né, na verdade, o Bravin, que é o psicólogo, também ali, porque entra numa pilha louca, né, o atleta. Aí, quem fez toda a estratégia foi o Biso, então, porque eu já conheço também ele há muitos anos, é um cara que eu confio e gosto da forma que ele trabalha. Então, a estratégia de treino, dieta, ali foi ele que desenhou, principalmente. Os treinos na academia, todos os dias, foi com o Neto, que foi o cara que acho que mais esteve comigo durante todos esses dias. No campo de batalha, é o cara que estava ali comigo no dia a dia, assim, sabe? O dia que eu estava mais para baixo, o dia que eu estava mais cansado, o dia que eu tinha dormido pouco, o dia que eu tinha ido dormir de madrugada e tive que treinar, e foi o cara que tava comigo ali. Que tira o seu máximo com a energia que você tem. Cara, e ele conseguiu, viu? Ele conseguiu. Vou falar que, olha, teve dia que eu nem sei como que eu consegui pegar tanto peso. E teve o Baza também, que é do nosso time, que me ajudou muito, primeiro na questão da categoria, no que eu precisava fazer, o que era importante a gente focar, e principalmente nas poses. Foi o cara, as poses que eu aprendi foi 100% com ele, né? Então é o cara que e também ia dando vários toques, como já sendo um atleta com muita experiência. Profissional, né? Ele ia vendo, cara, acho que tem que ir por aqui, tem que ir por ali. Então, assim, a gente montou um comitê, e aí, entre eles ali, rolava ali as discussões ali, não, vamos por aqui, vamos por isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a estratégia, come, não sei o que, na finalização, como que a gente vai fazer? Então, juntou-se todos esses profissionais que são excelentes,
para me ajudar. E aí, cara, obviamente que quando eu decidi fazer de fato, eu demorei um tempo para falar assim, vou fazer. Porque eu fiquei pensando muito. Eu falei, cara, a hora que eu falar que eu vou fazer, para mim não tem volta, cara. Porque se tem uma coisa que eu detesto é falar e voltar atrás. A palavra ela é muito valiosa. Não pode fazer isso. Sempre reto. E aí eu falei, a hora que eu falar que eu vou fazer, eu tenho que fazer até o final, cara. Eu tenho que fazer. E aí eu fiquei chocando aquilo um tempo. Conversei com a minha esposa, obviamente, porque a pessoa que tá do lado é a pessoa que mais sente, cara. Porque assim, ela tá aqui, ela sabe como que é a sua esposa. O negócio não é fácil, velho. Não é fácil. Sofre junto. Mais estresse que alegria. Não, na verdade, nesse período é muito estresse, né? Ela não é obrigada a não comer nada, mas acaba não comendo na sua frente, pelo menos para não ficar chato. Mas eu comecei a ter a percepção de que, cara, quem escolheu se enfiar nesse BO fui eu, e ninguém tem nada a ver com isso, e o preço quem tem que pagar sou eu, e eu não posso ficar bravo com as pessoas porque elas estão comendo, porque elas estão no direito delas. Eu que escolhi fazer, né? Então, beleza. Aí olhei tudo, falei, beleza, então vamos fazer, né? E inclusive eu fiz o anúncio de que iria competir no Arnold. Que legal. Até conversei com o Tamer no dia, ele, cara, eu quero que você... Fui lá no palco, ele fez eu subir lá, no meio do campeonato e anunciar. E aí eu voltei pra casa e falei, agora não tem mais volta. Agora... Ali você abriu uma nova empresa. Eu falei, cara, agora sim, eu preciso fazer. Só que aí também eu comecei a ressignificar no meio do caminho que o quê? Apesar de ser muito difícil, e o atleta, cara, ele merece muito ser valorizado, eu tinha todos os recursos disponíveis na minha mão. O mínimo que eu tinha que fazer, cara, era entregar um resultado bom. Era o mínimo. Mas eu não tenho tempo, cara, mas se vira. Eu tenho o que quase um pouco... Talvez só os atletas profissionais tenham uma estrutura, e talvez até alguns profissionais não tenham. Limitado, Acesso à suplementação, à comida, pessoas para me ajudar a fazer as minhas refeições. Cara, tem um motorista para me ajudar a levar enquanto eu tô comendo. Eu tenho pessoas para se preocupar com a minha agenda de, tá na hora de você comer, toma aqui a comida. Eu tenho toda essa estrutura ao meu redor. Foi só por isso que eu consegui fazer. Foi porque todas essas pessoas também entraram nesse projeto junto comigo. Minha esposa, então, pelo amor de Deus, cara, ela teve, além da paciência, teve que me apoiar muito ali no dia a dia. Teve uma época que eu fui dar uma palestra em Nova York, já estava ali pro último mês na preparação, e surgiu uma oportunidade de uma palestra em Nova York, e eu falei, cara, não tem como falar não, né, para um negócio desse. Fui para lá, a gente alugou um Airbnb por conta da cozinha. Cara, minha esposa foi no mercado, comprou as comidas, porque eu tava nessa correria, cozinhou tudo pra mim, e ela já pensava, não, você tá comendo agora, mas você vai ter que comer depois de novo, né? E a gente saía e ela já fazia as marmitas, toda cara. Na função, né? Toda na função ali, e preocupada também, com, não, você não pode errar, e assim, e eu falando, meu Deus do céu, pra mim, entregar o meu 100%, ganhar é uma coisa. Agora, entregar o 100%, cara, é obrigação. Tem atleta, que você deve conhecer muito, que faz um trabalho excepcional comendo arroz e ovo, cara. Como que eu... E tudo sozinho, né? Tudo sozinho. Você viu que ser atleta demanda toda uma logística, né? Muito. E não é um esporte solitário. Tem uma equipe, alguns nem têm a equipe. Alguns não têm, então. Ele é um esporte coletivo nos bastidores, mas e demanda uma logística de 24 horas, 7 dias na semana. Exatamente. De cumprir aquelas tarefas. Exatamente. E no meu caso, além de tudo isso, eu tive esse apoio e essa compreensão da galera da empresa. Porque também, assim, eu tô lá, só que eles sabiam que eu tava para competir, então eu precisava que, cara, se der para aliviar para mim, alivia, entendeu? Porque eu tô numa situação complicada. Se der para resolver isso aqui para mim, a cabeça resolve. Não é mais a mesma, né? Só que ao mesmo tempo, o meu marketing também precisava usar isso para trabalhar ao nosso favor. Então, teve algumas situações, assim, muito vídeo para gravar, muita coisa para fazer. E eu descobri uma coisa engraçada. Porque, na minha cabeça, antes, eu pensava o seguinte, cara, na hora que o atleta tá na preparação, principalmente na reta final, é aonde todo mundo quer ver, não é? Exato. Não é onde a mágica acontece? Exato. Aonde que é legal, aonde que é, assim, é tudo muito interessante. Legal. Todo dia é diferente. Todo dia é diferente.
E aí eu falo, cara, os atletas têm que registrar esse momento, eles têm que gravar o dia inteiro, eles têm que aproveitar, mostrar as refeições, mostrar o treino. Na minha cabeça, é a hora do atleta brilhar. Só que, cara, quando foi comigo, eu fiz, obviamente, muito disso, mas teve dia, irmão, que eu olhava e falava assim, eu não quero gravar, bem, me deixa, pelo amor de Deus. Cara do céu, eu não quero, mas não dá, minha cabeça não consegue processar. Eu só consigo treinar e voltar. Você não consegue pensar na próxima refeição. Não, você não consegue, cara. Você tá assim, tipo... E aí eu comecei a entender um pouco, porque até a gente como empresa, muitas vezes, que patrocina os atletas, a gente cobra e exige que os atletas produzam conteúdo, obviamente, porque essa é a moeda de troca. Só que na minha cabeça, cara, naquele final, o cara tinha que dar tal, tem que aproveitar. Na minha cabeça, tem que dobrar a produtividade. Tem que aproveitar. Só que você tá ali quase que sobrevivendo. Na cabeça do atleta. O cara tá no deserto. O cara tá, mano, na última. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Lógico que a gente tem que incentivar a produzir o conteúdo, mas tem que entender um pouquinho o cara também, porque não é fácil, cara. Não é fácil você... Ali na semana final, pelo amor de Deus, você começa tomando água, você vai no banheiro a noite inteira, aí você não dorme, você fica mais cansado ainda. Acorda estressado aí você pela acorda falta estressado, do descanso. Exatamente. E aí você tá, pô, eu tava com dor no cotovelo pra caramba e tinha que treinar mesmo assim, velho. E o negócio não para. E eu comecei a mudar um pouco a minha mentalidade em relação aos atletas, que legal, né? Que legal. Mas foi muito gostoso, por outro lado, ter o feedback. Não só... Porque assim, eu tive 2 feedbacks muito legais ao longo dessa trajetória. O feedback dos atletas, as pessoas que vivem esse meio do fisiculturismo, olhando para mim e falando assim, cara, meu Deus do céu, que legal, parabéns, você tá levando o esporte para frente, meu, muito legal, assim, foi algo que realmente rompeu uma barreira, trouxe visibilidade para o esporte, essas pessoas de todas as marcas, não estou falando só de atletas da Soldiers mesmo, eu recebi muita mensagem legal de pessoas do meio e eu fiquei muito feliz com isso. E de outro lado, dos empresários, que é o meu ramo ali, dos empresários, também vendo eu fazendo isso, o cara fala assim, rapaz, você é corajoso demais, cara. Porque a rotina que você tem é a que a gente tem também. A gente sabe como que é difícil. Como que você conseguiu fazer isso daí, cara? Né? E ainda depois que eu ganhei, os caras, como que conseguiu ganhar? Então, assim, eu ganhei, obviamente, muito respeito e credibilidade dos dois lados, cara. Pra gente foi muito legal. Foi uma experiência sensacional, assim, mas não viveria de novo, cara. Você vestiu ali uma skin de Cariani, né? Empresário, multifuncional e ainda competidor. Fui lá, inclusive. E ele validou tudo isso, né? Fui lá, porque ele também ficou, ele falou, cara, você precisa vir aqui pra gente mandar um treino, me fala aí qual que foi essa ideia, como que foi, por que você decidiu fazer isso, né? Obviamente que eu decidi fazer isso por inúmeros fatores, mas era bom para a empresa, bom para mim, e também eu queria sentir o que o atleta sente, cara. Porque é muito fácil, do lado da empresa, eu te contratar e falar assim, irmão, vai lá, você tem que ganhar um Mr. Olímpia, cara. Faz o cardio que tiver que fazer, treina e toma tudo e se mata, cara. Eu quero resultado. Vai lá, posta, se vira, e posta, e grava, tá? E do lado da empresa é muito fácil fazer isso. Agora muda pro outro lado, que é o lado do atleta, cara. Como que é difícil para esse cara cumprir toda essa rotina? E muitas vezes o atleta ainda trabalha fora ou tem alguma outra coisa, porque a renda que o cara tem não dá para fazer tudo, ele precisa... Porque a vida real é assim, a maioria dos atletas, eles têm a vida de atleta, mas ele também tem uma vida paralela profissional, porque a conta não fecha. A gente sabe que é um esporte super caro, né? Não então, é para todo mundo. Cara, foi muito legal ter passado por essa experiência, e no dia, inclusive, cara, meu filho ficou muito pilhado. Meu filho, cara, quando eu subi no palco, ali nas prévias, meu filho tava chorando loucamente, cara, de emoção. O herói tava ali, né? Não, ele fez um cartaz, tudo, ficou todo feliz. E para mim aquilo foi um incentivo, um combustível, sabe? De dia que, cara, você tá ali na esteira, você tá ali cansado. Eu falei, cara, mas eu preciso fazer por mim, pela minha família, pela empresa, por todo mundo que tá acreditando, todo mundo que me ajuda nesse entorno, merece chegar no final e ter um resultado legal, né? Eu lembro que o campeonato foi no final de semana, cara, na segunda-feira a gente tem 2 moças que trabalham lá em casa, né? E aí as 2 chegaram super felizes
que acho que elas viram na internet, né? E aí elas chegaram, nossa, parabéns, tal. Eu falei, vocês que me ajudaram aqui, fazendo as comidas todo dia e me aguentando. Troféu pra vocês. E eu também. Brigando, falando que não pode pôr sal. E aí a mulher ficando louca, mas hoje põe sal, hoje não tem sal. Mas ela fica, mas hoje é com sal ou sem sal? Mexe em toda a sua atmosfera, mexe, cara, né? Mexe. Mas foi uma experiência assim, porque a vida não parou. Nesse momento, a gente foi pra praia, a gente foi pra Nova York, eu dei palestra, eu viajei, eu fiz tudo que eu faço normalmente, tirando as últimas 2 semanas ali, eu fiz tudo normalmente. O que você foi fazer foi atribuir mais funções, né? E mais organização. Cara. Você pode perceber que o que rege na vida do atleta é a disciplina e a organização, né? Se ele não tiver a organização, ele não consegue seguir o cronograma. Até pra você sair. Eu vou sair, tá, que horas que eu vou voltar? Eu vou voltar X horas, tá, até X horas... O que eu preciso de comida e tal? Eu preciso disso, de manipulado e tal, eu preciso disso. Tá, mas e se eu pegar um trânsito e demorar? Então eu preciso levar mais uma. Tá, mas e se eu levar mais uma? Vai estragar? Então eu preciso levar numa bolsa térmica. Aí, cara, aí você começa assim, você sai de casa com uma... preparado pra guerra. Preparado pra guerra, e aí, horário do cardio, horário do treino, horário pra aquilo, você começa a se tornar uma pessoa uma máquina. Mais organizada, né? É uma máquina. Eu tive que, pra mim, eu comecei a competir em 2020. Eu trabalhei com a Horsepower desde 2013, mas sempre observando o esporte, nunca tinha competido. Mas eu sentia que eu precisava competir para validar a minha fala, falar com propriedade, sentir na pele pra isso. Ter autoridade, pra né? Ter autoridade. E eu tive todo esse feedback positivo que você teve de entender o que o atleta passa, passar pela mesma dificuldade, e teve um crescimento, eu acho que você vai poder concordar comigo, um crescimento pessoal muito grande nesse processo. Muito. Porque você se descobre uma pessoa mais resiliente, mais prestativa, mais útil e mais disciplinada. Você começa a perceber que qualquer outra desorganização ou problema do dia se torna pequeno, né? Sim. Diante do que você já consegue organizar numa preparação. Demais. E eu percebi também que o tanto de disciplina que você precisa aplicar, que qualquer atleta precisa aplicar para passar por todo esse processo, se você aplicar essa disciplina em qualquer outra coisa, cara. Porque eu vivi 4 meses intensamente. E é 24 horas. É loucura, que você sabe como que é. Se você trocar o objeto fisiculturismo por qualquer outro objeto, cara, você pode colocar lá concurso, um estudo, empreender, sei lá, familiar, espiritual. Cara, se você dedicar essa intensidade em qualquer... cara, você fica muito bom em qualquer coisa. Muito você aprende a priorizar um objetivo. Exatamente. Legal. E aí, quando você tem um campeonato e tem a data, é muito legal, né? Porque você pensa, cara, se eu errar, esse dia aqui não volta. É um dia a menos, cara. Eu não posso falhar, né? Porque você tem o começo, o meio e o fim lá. Yuri, a gente tá chegando perto do fim do nosso eu tenho um presente pra você antes de chegar no fim. Tem um presente. Tem um presente legal aqui, hein? Deixa eu pegar aqui, é mais fácil. Cara, é grande, uma caixa. É grande. Caramba. Tem aqui, e tem um que tá fora que não coube na caixa, que é o nosso principal produto, que é a creatina de 1 kg, cara. Caramba, Não sei se você já ouviu falar dessa creatina de 1 kg aqui. Creatina de 1 kg é aquela dose econômica. Exatamente. A gente foi a primeira empresa no Brasil a criar esse produto, a creatina de 1 kg, a acreditar nele, justamente porque a creatina é um produto que tem que ser para todo mundo, né? A creatina tem que pôr na caixa d'água. Então, e não dá para eu falar que todo mundo tem que tomar creatina e a gente vendeu um potinho pequeno. É contraditório, não faz sentido. E aí a gente falou, vamos criar um produto que dê para você colocar na sua casa e tomar você, sua esposa, seu filho, todo mundo, e que não acabe rápido. E o custo-benefício vai ser interessante. Então, super válido isso. Pô, obrigado Só que não mesmo. Come na caixa porque ela é grandinha. E ó, esse raciocínio ele é muito válido. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias falando sobre custo-benefício. Faz sentido na casa de um brasileiro, onde existe família que consome arroz todo dia, comprar pacotinho de 1 kg? Sendo que tem que comprar o pacote de 5 quilos, que além de render mais, é mais barato? Exatamente. Na suplementação também. Se a você grama vai usar, sai mais barata. Algo para usar todo dia, você tem que pensar em economia. Exatamente. E sabe uma coisa interessante que aconteceu esses dias? Inclusive eu estava olhando aqui, eu vou te mostrar. Até então, a creatina, a dose recomendada pela Anvisa, todo mundo sabe que é de 3 gramas. Sim. Apesar de
a maioria das pessoas, e principalmente os atletas, não usarem essa dose aqui de 3 gramas. 10 gramas. Eu também uso mais. Mas a recomendação aqui para uma pessoa normal sempre foi 3 gramas. Só que todo mundo sabe que utiliza-se mais. Ok. Recentemente, a Anvisa decidiu mudar essas 3 gramas e de 3 passou para 5 gramas a recomendação diária. Isso é muito legal, porque reforça que, primeiro que a Anvisa está enxergando a creatina como um suplemento de uso seguro, um suplemento que pode ser consumido numa quantidade maior, que não vai ter problema, já provavelmente reconhecendo a quantidade de estudos científicos que tem por trás desse produto, olhando também um pouco para fora e vendo o caminho que os outros países já estão seguindo, de que aqui ainda era 3 gramas e a recomendação é acima de 18, 19 anos. Fora do Brasil, já é 5 gramas e muitas vezes não tem essa recomendação dependendo do país. Você pode dar para criança, você pode dar para pessoas de qualquer idade. Então é muito legal isso que a gente vê que a Anvisa ela vem olhando para a suplementação com carinho e vem atendendo às nossas necessidades. Porque você concorda que 3 gramas, até para uma pessoa normal, é uma dose um pouquinho baixa? Só que quando você fala para a pessoa, toma 5, e a pessoa vai olhar na embalagem aqui e tá 3, ela fala assim, mas aqui tá falando 3. Agora, se aqui tá 5, isso corrobora que ela se sente mais segura para utilizar. Então, provavelmente você vai acompanhar aí nos próximos meses. Todos os fabricantes devem atualizar isso em breve, que a recomendação da creatina vai passar a ser 5 gramas, cara. Cara, e nessa aí, 2 informações muito legais, né? De que a dose de creatina de 5 gramas é mais interessante e é segura, e de que a Anvisa tá de olho, né? Tá do lado, porque a gente, da mesma forma que você falou que no passado, 10 anos atrás, a gente acreditava que a suplementação só a importada prestava e que a Anvisa no Brasil era inimiga da suplementação, hoje a gente vê que tá trabalhando em conjunto para tentar trazer uma qualidade maior e superior no mercado nacional e andando conforme também os estudos. Porque foram estudos que mostraram, então, que 5 gramas é válido e é ainda mais benéfico, né? Então, eles estão muito bem atualizados para o mercado. Exatamente. É porque sempre o que você falou, a Anvisa andava para um lado e o fisiculturismo e até os estudos estavam andando para outro lado. E quando a gente vê esses dois convergindo e andando na mesma direção, a gente fala, pô, que legal, cara. É sinal de que cada vez mais o consumo de suplementação, ele obviamente está aumentando. E a Anvisa está olhando isso com bons olhos, né? De que, pô, vamos ajudar as pessoas a consumir da forma correta. Sim. Né? Porque se tem estudos falando que é 5 e eles decidiram mudar, é porque eles viram que isso realmente é mais interessante do que 3, né? Um avanço para a nossa suplementação. Um avanço, cara. E eu tenho aqui também um presente para você. Obrigado, hein? Nossa Horsepower. São produtos aí para ver aqui. Bonezinho. Bonezinho da Horse. Gosto do bonezinho, hein? Legal o bonezinho, hein? Bonito, inclusive. Obrigado. E uma camiseta para te fortalecer nos treinos. Essa aqui já ganha 2 centímetros de bíceps. As pessoas, nossos consumidores costumam abrir aqui pra ver. Nos dizer que tem um efeito colateral de ganho de massa repentino quando Sério? usa. Só de pôr... E por ser assim do produto do cavalo, começa a dar uns relinchos assim, começa a ficar meio bruto, começa a comer mais. Deixa eu abrir aqui. É um efeito cavalar que vai vir. É regata, mano. É uma regata machão. Aí sim. Eu gosto desse modelo aqui. Muito bonita. Obrigado. Aí atrás tem um cavalão aqui. Cavalão. Vou usar para treinar qualquer dia. Vou marcar você lá. Obrigado. No Instagram. Obrigado pelo presente. Yuri, quem agradece somos nós. Obrigado pela participação, pela visita à nossa casa. Eu sei que a gente agradece muito a todo mundo que vem, porque pega estrada para vir aqui para Sorocaba. A gente sabe que ainda mais um empresário, pai de família, e que agora vive a vida de atleta no lifestyle. Eu sei que você não vai perder nunca os hábitos e o conhecimento que você adquiriu como atleta. Fica enraizado na gente. Então, muito obrigado mesmo por ter vindo. Foi um prazer conhecer mais da sua história e também poder compartilhar com as pessoas a resiliência, a perseverança e a fé, acima de tudo, de que a gente tem um Deus, tem um pastor, tem alguém maior olhando por nós, né? E que faz validar realmente os nossos planos, muitas vezes quando a gente nem acredita que vai dar certo. Exatamente, mas na mão dele já está escrito que deu. Já está escrito, na palavra fala que os meus planos são maiores do que os seus, né?
e que o homem ele planeja, mas o executar ele é de Deus. Sem então, dúvida. quando a gente tem clareza disso, a nossa vida ela fica muito mais leve, muito mais tranquila, né? E a gente como empresário, o fardo é muito pesado. E você poder ter essa leveza, né, de que, cara, eu vou fazer o que eu posso, mas o executar ele vem de Deus. Sem dúvida. Então isso, as coisas ficam mais leves, mais tranquilas. Mas eu quero agradecer, obviamente, pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo aqui, é um trabalho super sério, super legal, dá para ver nitidamente desde o primeiro momento aqui que vocês são pessoas que realmente de caráter, pessoas honestas, que estão realmente querendo fazer o esporte crescer, o esporte evoluir, e essa atitude ela é muito nobre, né, de querer ali realmente fazer o seu, obviamente, mas também poder entregar algo legal para as pessoas, que é realmente o que a gente sente aqui. Então, parabéns, eu me sinto muito honrado de poder fazer parte de um pedacinho dessa história de vocês, e contem comigo aí para o que precisar. Igualmente, muito sucesso, que Deus continue abençoando. Irmão, obrigado, tamo junto. E a Horsepower tá sempre de portas abertas. Fechou, valeu. Em breve também recebendo aqui o seu time. Um time de grandes atletas indo pro Olímpia agora. Tem bastante, hein? Passando essa temporada, a gente vai estar convidando um por um para vir aqui contar Pensou, vem com um título a história. Aí? Oh, que legal. Eita, Dia 15 do mês que vem eu tenho o Biso aqui nessa mesa. Vamos conversar um pouco com ele. Dá para falar bastante da preparação, sim, viu? Dá com pra falar bastante. Ele me ajudou muito ali. Foi o cara que traçou a rota, diria assim. E o Biso, a gente tem com ele uma história em comum, que ele é um dos primeiros seguidores da Horsepower lá no Facebook. Que legal, Ele sempre foi um cara intenso, participativo. Eu lembro que nas minhas primeiras postagens sobre treinamento, ele já era um dos maiores críticos de ficar lá debatendo com a galera comenta uma coisa, ele responde as pessoas e fica lá interagindo. Ele já era antenado há muitos anos, ele é um dos nossos primeiros seguidores. Que legal. A gente tem um Nunca veio grande aqui pra ele. Não, vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez. Pô, que legal, vai ser bem legal. Eu vou assistir depois, vou querer ver isso Com certeza. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe com mais pessoas. Eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje é muito válido e vai inspirar você e muitos outros que assistirem também. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! HorsePowercast é um oferecimento de Adaptogen, suplementos e roupas esportivas para quem vive o alto rendimento. Luciano Cruz, o maior evento de fisiculturismo de Juiz de Fora, com as categorias profissionais Men's Physique e Women's Physique. Stark Strong, equipamentos de musculação para academias e treinos em casa com força total. CBMF Cursos, Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Formação de excelência para treinadores de musculação. OPS, conectando você com estabilidade e velocidade, é a internet oficial do nosso podcast. Quer ver sua marca aqui? Seja um patrocinador do HorsePowercast e turbine sua visibilidade com a gente.